colocar em pé para orarmos? Graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo os que ainda não conhecíamos. Deus venha nos abençoar esta noite. Querido Deus, aqui estamos, ó Pai, na sua presença, Senhor. Primeiro, Senhor, para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é digno, Senhor, de toda honra, de todo louvor, Senhor, seja dado a ti, ó Deus. Tudo pertence a ti, Senhor. Obrigada por estarmos aqui esta noite. Que o Senhor venha falar aos corações. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar aqui com vocês e rever estes meninos. Já se fazia alguns anos em que eu não vi vocês. E é uma alegria mesmo poder ver servindo a Jesus com esta missão aqui, né, pastor Fábio. Posso chamar, como eu chamava antes? Dilcinho. Enfim, cada um de vocês, aqueles que eu não conheço, conhecendo hoje, nós estamos aqui para adorar a Deus. Já podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículos 6, 7 e 8. Nós vamos utilizar como base para a meditação desta noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: porque já estou sendo oferecido para aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Glória a Jesus. Podeis tomar assento. Com a saudação do meu pastor Carlos Eduardo, ao senhor e a toda a igreja reunida. Eu quero falar nesta noite uma palavra bem conhecida de todos nós e de uma forma bastante calma, tranquila. Quero transmitir aquilo que está no meu coração, e eu, pelo Espírito de Deus, tenho certeza que Ele quer nos edificar nesta noite por meio da sua palavra. E quero compartilhar sobre o tema o tempo e o fim que glorifica a Deus. O sábio Salomão, ao escrever Eclesiastes, no capítulo 3, ele disse que há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar, para colher, há tempo para se planejar. Aliás, capítulo 16 de Provérbios diz que o homem deve fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor, ou seja, é o Senhor quem aprova ou não os nossos planos. Então, há tempo para planejar, há tempo para executar, há tempo para fazer muitas coisas, e é maravilhoso saber que Deus nos dá um tempo aqui na terra. Nós estamos vivendo um tempo único, exclusivo. Cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, e precisamos ter clareza, consciência disso, porque senão a gente vai vivendo a vida, desculpa, vou usar uma expressão aí no mundo, né? É um camarada, um cantor mundano que diz que a vida deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim? Quantos conhecem assim, mãe? Não é? E às vezes a gente se encontra nessa condição, a vida vai levando, vamos deixando o tempo passar. Mas Salomão escreve dizendo que cabe ao homem planejar, e há tempo para todas as coisas na face da terra. Mas ele destaca ainda no capítulo 7, versículo 8 de Eclesiastes,
Eclesiastes que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Há tempo para todas as coisas, mas ele diz: olha, o fim é melhor do que o começo, porque no fim a gente sabe se o compromisso foi mantido ou não. O fim revela quanto alguém foi fiel ao seu chamado, ao seu compromisso lá no início. O salmista também diz que a vida é breve. Ele diz que os anos dos homens na terra são em torno de 70 anos. Ele diz que passa como um pensamento rápido, passa. Quando se vê, eu era líder de jovens deles. Hoje, quase 54 anos. Quando se vê, minha filha mais velha já se casou. Quando se vê, a próxima casa ano que vem. Quando se vê, estou eu e minha esposa sozinhos de novo. A vida passa muito rapidamente, como um sopro, diz o salmista. Nós voamos. Os homens chegam até os 70 anos, os mais fortes até os 80, mas ele diz assim que quando aqueles que chegam aos 80, não sei se tem alguém com 80 aqui já? Não, tem ninguém, né? Mas quem chega aos 80, por mais forte que seja, o resultado é cansaço, várias vezes. Ontem nós fizemos uma saga, visitamos os tios, as tias da minha esposa, todas, quase todas acima de 80 anos, né? E a gente só ouve dor, cansaço, ai meu Deus, não sei o que. A Bíblia se cumpriu. A pergunta não é apenas como começamos, mas como a gente termina a nossa jornada, a nossa estrada. E o texto que lemos mostra que Paulo termina a sua jornada da melhor forma, termina bem. Veja o versículo de número 6, do capítulo 4 que temos lido: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele entregou a sua vida completa a Deus, ao ministério que recebeu do Senhor, e ele disse: estou encerrando, estou entregando a minha vida como sacrifício, aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Esta é a melhor forma de encerrar a nossa jornada, a nossa caminhada. Por mais que tenha muitos jovens aqui, é bom pensar sobre isso. Quem é Paulo? O contexto da vida de Paulo: Paulo foi chamado para pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus, só para a gente entender, né? Existiam os judeus e o resto era chamado gentios. E Paulo então foi chamado para exclusivamente, desde que ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho, ele recebe a chamada de anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas de salvação aos gentios. Paulo era um missionário nato, plantador de igrejas, tanto é que aos Coríntios, na carta aos Coríntios, ele diz, está escrito: Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo é quem dá o crescimento. Paulo era um plantador de igrejas, formador de líderes e exortador de todo o povo por meio das suas cartas. Boa parte do Novo Testamento que temos em mãos foi escrito por Paulo. Glórias a Deus pela vida e pelo ministério de Paulo. Aleluia. Paulo escreve aos Gálatas uma mensagem cuja mensagem principal é Cristo, o libertador da lei. Durante a segunda viagem missionária, escreve a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses, cujo tema é Cristo, a vida do juiz e salvador. E ele vai escrevendo o Novo Testamento. Durante a terceira viagem missionária, Paulo redige a primeira e a segunda Coríntios, com o tema Cristo, o doador da lei para a igreja. Nesta época, ele escreve também aos Romanos com a mensagem Cristo, salvação para judeus e gentios. Paulo tinha entendido o seu chamado. Ao término da terceira viagem missionária, e cerca de 18 anos após ele ter tido aquele encontro com Deus, com Cristo, no caminho de Damasco, após a sua conversão, Paulo então é preso em Jerusalém. Atos capítulo 21, nós podemos encontrar, ele é escoltado
2 anos é levado prisioneiro à cidade de Roma. Assim foi a história de Paulo. Não foi algo simples. Um homem chamado que sabia da sua chamada, as consequências também da sua chamada. Aliás, quando ele, antes de receber a primeira oração, Deus já tinha anunciado a Ananias que orar por ele, dizendo: ele há de sofrer muito por causa do Evangelho. Muito bem, Paulo continua seu ministério, mas nós podemos observar uma segunda prisão de Paulo nesta carta de 2 Timóteo. Nós observamos, se você for ler toda a carta, você vai observar que Paulo está preso, ele está escrevendo da prisão. E ele está preso, mas está consciente da sua prisão, tratado como um malfeitor. No capítulo 2, versículo 9 dessa segunda carta, ele está algemado, como se fosse um malfeitor, se sentindo abandonado por todos. E ele escreve a Timóteo e dizendo: olha, Demas amou mais o presente século do que a mim. Ele me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente, que é um outro amigo dele, foi para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas ficou comigo. Tem momentos na nossa jornada de fé que a gente fica sozinho, mas a gente precisa entender o chamado que Deus tem para as nossas vidas, para a gente não desistir na caminhada. Aleluia! Paulo diz então: só Lucas está comigo. Paulo está consciente do seu martírio, ele está preso, porque na sequência ele vai ser morto. Ele sabe que será morto, e ele está só. No momento mais difícil dele, da vida dele, do ministério dele, ele se encontra só. E a gente poderia ficar com dó de Paulo, né? Mas Paulo está sereno, Paulo está tranquilo, porque ele diz no versículo, eu vou repetir de novo, o versículo de número 6: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aleluia! Ele tinha consciência do que ele tinha para fazer, já tinha sido feito. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Ele se sente sereno, alguém que está sendo derramado e que está pronto. Aleluia! E aí ele escreve o versículo de número 7, que é maravilhoso, que ele diz assim: combati o bom combate, a tríade, né, de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e por fim guardei a fé. Quando Paulo fala combati o bom combate, ele está dizendo que ele lutou pela verdade, ele lutou pela santidade, ele lutou para cumprir a sua missão, ele nunca abriu mão da sua missão. Certa feita Paulo disse assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Certa feita ele disse: eu não sei se é melhor ficar aqui ou partir e estar com o Senhor. Aleluia! Paulo tinha convicção da sua chamada, do bom combate. Ele não abriu mão, ele lutou, foi preso, como eu citei aqui para os irmãos em vários exemplos, foi abandonado. Certa feita, uma cobra o picou, acharam, deram ele como morto, mas ele estava vivo, firme para cumprir o seu chamado. Glória a Deus. Por isso ele escreve: eu estou tranquilo, combati o bom combate. Na segunda parte, no segundo tripé, ele diz: acabei a carreira. Paulo estava dizendo o seguinte, ele estava querendo transmitir a mensagem de que ele foi perseverante no percurso que Deus lhe deu. Ele tinha clareza do que precisava ser feito e ele fez. Esta noite a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, como é cada um de nós também temos a nossa chamada, temos a nossa missão, e cada um de nós podemos ir pensando sobre isso. Eu te convido a refletir a aplicação desta palavra na sua vida. E por fim, ele diz: guardei a fé. Ele estava se referindo à fidelidade ao Evangelho que ele havia recebido do Senhor, que tinha sido confiado a ele. Muito obrigado, Deus te abençoe.
A Bíblia diz que aquele que der um copo de água, alguém já tem galardão, né? A irmã já tem galardão. Então, meus queridos, Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Quero te convidar esta noite a pensar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo agora de número 8. Numa outra tradução, este versículo começa assim: restando agora. Mas na minha tradução diz agora: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Aleluia. Paulo disse: aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e eu estou aguardando a coroa que o justo juiz prometeu lá a todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Aleluia. E ele diz: não a coroa só para mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Essa coroa é para mim, essa coroa é para você, é para cada um de nós que também, quem sabe um dia pudermos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós olhando para a Bíblia podemos encontrar outras pessoas que poderiam dizer como Paulo, não falaram, não utilizaram as mesmas palavras de Paulo, mas certamente se nós tivéssemos uma reunião com estes que eu vou citar, eles também diriam: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu vou citar alguns nomes da galeria dos heróis da fé. Nós temos Abraão. Abraão obedeceu o chamado do Senhor. O Senhor disse: sai do meio da tua parentela. Então, quando ainda ele se chamava Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, vou te fazer pai de multidões, vou transformar você, Abraão, de Abraão para Abraão, pai de multidões. Nós encontramos Noé nessa reunião também diria: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Porque quando eu ouvi a voz de Deus dizendo: Noé, faz uma arca, prepara uma arca para que vou para você e sua família, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Ele não duvidou e foi lá e executou a obra até o fim, e ele teve a sua família salva do dilúvio. Moisés recusou ser chamado neto de Faraó, filho da filha de Faraó, para resgatar o povo de Deus do Egito, não sabendo ele que Deus o havia de chamar lá na frente, mas ele recusou ser chamado neto de Faraó, para não usufruir das benesses derivadas do pecado. Ele preferiu ser fiel à sua chamada, à sua origem, pagando um preço alto por isso. Quem sabe nós pudéssemos citar inúmeros outros homens, inúmeros outros heróis da fé, que nesta possível reunião que eu resolvi denominar aqui também diriam: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Praticaram a justiça, alcançaram promessas. A Bíblia diz que fecharam a boca dos leões. A Bíblia diz que estes homens que combateram o bom combate, que acabaram a carreira e que guardaram a fé, tiraram forças da fraqueza, ou da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Eles não baixaram guarda na hora que tinham que lutar. Eu venho aqui dizer a vocês esta noite: eu não conheço vocês, conheço alguns aqui, mas faz muito tempo que a gente não se vê também. Aleluia! Mas o Senhor está à busca de homens e mulheres, de jovens, adolescentes, que hoje estejam dispostos a tirarem também da fraqueza
riqueza, força, e se esforçarem na batalha, e pôr em fuga os exércitos estranhos, e não abrirão do seu chamado, daquilo que Deus tem para ele e para si. Aleluia! Estes que combateram o bom combate, estes que acabaram a carreira, e estes que guardaram a fé, experimentaram também escárnios, açoites, cadeias, prisões. Alguns foram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. E a Bíblia diz que estes homens não eram dignos, o mundo não era digno destes homens, destas pessoas, porque eles levaram a cabo aquilo que receberam da parte do Senhor. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém? É a palavra de Deus. Eu quero agora entrar com vocês aqui. Caminhos práticos para a gente terminar bem. Porque temos uma boa luta a lutar. A igreja dos dias atuais tem uma boa luta a lutar. A igreja, como organismo vivo na terra como um todo, ela foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Mas eu sou igreja, você é igreja, em particular também. E nós individualmente temos uma chamada a cumprir. E o que eu estava hoje ainda orando, pensando sobre esta palavra, me veio ao coração o desejo de dizer para vocês, ou para alguém aqui esta noite, que ainda não identificou, que identifique o seu chamado, abrace a sua missão e seja a luz do mundo, seja sal da terra, onde quer que você esteja. O Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu talentos, e isso tudo é para a sua glória. A gente precisa aplicar os nossos dons, os nossos talentos para a glória de Deus. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Francisco, se não me falha a memória, Francisco de Assis disse: pregue em todo tempo, se necessário, utilize palavras. Eu estava pensando sobre isso, como a gente precisa pregar com o nosso testemunho, como as pessoas precisam olhar para nós e entender que somos homens de Deus e as mulheres que são mulheres de Deus. Precisamos lutar esta boa luta, identificando a chamada, abraçando a missão, sendo testemunho, sendo fiel, sendo a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Tem muita gente que está perto de nós, e a gente precisa não fazer a diferença, mas ser a diferença na vida dessas pessoas. Aleluia. O que eu faço que inspira as pessoas a se aproximar de Deus? O que você faz que inspira as pessoas a quererem estar mais perto de Deus, a terem uma experiência com Deus? O que é que você faz? Estava pensando que a gente não pode ter a nossa vida por preciosa a ponto de nos esquecermos do próximo. É muito bom ficar numa zona de conforto, viver a nossa vida da melhor forma possível. Todos nós temos a nossa zona de conforto. E eu vou abrir um parênteses para vocês aqui. Há 18 anos eu não dirijo igreja. Estava muito bom assim. Prego aqui, prego ali, vou para lá, venho para cá, tenho mais tempo com a família. E um dia desses, o Espírito de Deus me tirou da zona de conforto, me incomodou. Eu conversei com a minha esposa e disse: alguma coisa está acontecendo aqui dentro, e ela sempre muito querendo me tranquilizar, e disse: não, está servindo a Jesus, está fazendo o seu melhor, está
bolsa. Falei, não, tem alguma coisa para acontecer. Aconteceu. Passaram-se alguns dias. O convite bateu de novo. Precisa assumir o pastoreio, precisa fazer algo mais. Dia 18, agora vou assumir uma igreja. Para a glória de Deus, vamos estar pastoreando uma igreja do outro lado da cidade. Para a glória de Deus. Estou dizendo isso porque isso vai me custar caro. Agora um Vista Alegre, Mercedes, para dirigir uma igreja para frente do Guaraituba, lá no Porteiro, lá para frente. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu não posso ficar achando que vida com Deus é apenas eu e Deus. É claro que começa comigo e Deus, mas eu tenho uma missão que eu preciso cumprir na terra. Eu preciso ter esta consciência. Aleluia. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu preciso amar ao meu próximo como a si mesmo, como a mim mesmo. E a melhor forma de eu amar alguém é eu dizer para ela, com o meu testemunho, com os meus dons, com os meus talentos, dizer: Jesus te ama, te salva, te liberta, te leva para o céu, transforma a tua vida. Não tenha sua vida por preciosa a ponto de ignorar o seu próximo. É fácil ignorar o próximo. Se vocês já perceberam nesta sociedade que um pet vale mais do que uma criança, as pessoas se mobilizam para comprar ração, para tirar os animais da rua, e não tem nada de errado nisso, está tudo certo, eu acho que é assim mesmo, para dar conforto aos pets. Mas do outro lado da rua há pessoas morrendo de fome, sem Deus, sem salvação. E o que a gente está fazendo? Nossa zona de conforto. Não tenha sua vida por preciosa a ponto de ignorar o seu próximo. Esta palavra falou forte comigo, ao meu coração neste dia. O Espírito de Deus disse: assuma riscos, faça de tudo para salvar alguns. Não vamos salvar o mundo todo, mas alguns. Paulo, certa feita, disse: me fiz de judeu para salvar judeu, me fiz de fraco para salvar os fracos, para evangelizar os fracos, buscando salvar alguns. Eu estava ouvindo uma pessoa não evangélica ontem, e ele citou este versículo. Um filósofo, ele disse, e alguém perguntou, quem entrevistava ele, disse assim: as pessoas não confundem você, porque você está citando Jesus, citando Paulo de Tarso, citando personagens bíblicos. As pessoas não confundem você. Ele falou: olha, se eu posso citar filósofos, por que eu não posso citar Jesus? O exemplo de Jesus é maravilhoso, e etc. Eu fiquei pensando, muitas vezes nos púlpitos das nossas igrejas, nós estamos citando filósofos A, B, C, D, e deixando de falar de Jesus. E me chamou a atenção que ele disse que muitos vão à igreja no domingo à noite, e vão ouvir a mensagem, vão embora, e não vai fazer diferença nenhuma na vida destes. E Paulo sabia disso, ele disse. Paulo se fez de fraco, se fez de judeu, se fez disso, daquilo, utilizou-se de diversas estratégias para salvar alguns. Na sua jornada, na sua boa luta, não se frustrem, porque são poucos, são alguns, mas assuma riscos e faça de tudo para salvar alguns. Judas escreve: salvai alguns que estão sendo já queimados no fogo, do lago de fogo. Salvai alguns, estendei a sua mão. Aleluia. Paulo, seu
tornou livre, se tornou escravo, diz a Bíblia, de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Se fez de fraco para ganhar os fracos, repito, tornou-se de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9 e 22. Essa é a boa luta. Esta é a boa luta que o Senhor está convidando a gente para praticar, para terminar bem. Paulo fala de uma boa corrida, e para a gente correr bem, a gente poderia exemplificar um atleta que tem um objetivo, tem um alvo, e ele pode estar sendo assistido por muita gente, mas ele não se distrai nem para a direita, nem para a esquerda, ele tem um alvo a cumprir. Então a boa corrida da fé, a recomendação da parte de Deus para a gente é que a gente não perca o foco, que a gente não desvie da motivação certa, porque tem muita gente fazendo coisa boa, mas com motivação errada. Que o Senhor nos ajude a ter a motivação certa, que a gente ame de fato as pessoas, que a gente ame de fato o pecador, que a gente leve mensagem transformadora ao pecador, aleluia. Mas a gente precisa, para ter uma boa corrida, ter uma boa disciplina também. Nós precisamos estabelecer um ritmo espiritual correto, nós precisamos de palavra, nós precisamos de oração, e nós precisamos de comunhão e constância na missão. Eu venho aqui esta noite dizer, eu sei que você lê a Bíblia, mas se puder, leia mais. Eu sei que você ora, mas se puder, acrescente um pouquinho mais de tempo, de intimidade com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Não abra mão da sua missão. A Bíblia diz: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Paulo disse aos Tessalônicos: orai sem cessar. A igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aleluia. A Bíblia diz que em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque eles se mantinham no ritmo. Estabeleça um ritmo: leitura da palavra, meditação da palavra, oração, jejum, oração, meditação da palavra, comunhão, intimidade com Deus. Não há nada que nos possa impedir de sermos vencedores nesta corrida. Esta corrida vale a pena, é uma boa corrida. Eu estou caminhando já para o fim. Existe a boa guarda que Paulo experimentou. Ele disse que ele guardou a fé. Para a gente guardar a fé, como fez Paulo, a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que? A palavra de Deus. A gente precisa crescer na graça, na experiência. Graça fala de novidade, de experiência com Deus, sabe? Graça fala de boas novas, fala de coisas que Deus tem reservada para nós, que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Isso é graça, coisa maravilhosa, específica de Deus, maravilhas de Deus para as nossas vidas. Cresça nisso, experimente mais disso, da graça de Deus, mas cresça também no conhecimento da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Discirna entre ensinos e ensinos. Tempo de internet, em tempos de internet, de aplicativos de mensagem, há ensinos para todos os gostos. E eu estava pensando que talvez estejamos vivendo o que Paulo disse, que chegaria um tempo que as pessoas teriam comichão nos ouvidos e buscariam mensagens que satisfizessem o seu ego. E as pessoas encontram mensagens das mais variadas possíveis. Alguns começam a ouvir esta mensagem e não gostei. Começam a ouvir a outra: essa
essa mensagem está fazendo sentido para mim. Opa, essa aqui se encaixou comigo. Mas a gente às vezes não está fazendo como os irmãos bereanos, que pega e ouve a mensagem, confere como que a Bíblia está. Eu vim aqui para dizer nesta noite que a gente precisa afinar os nossos ouvidos para ouvir mensagens que façam sentido com o que a palavra de Deus diz, com os meus sentimentos, não com os meus pensamentos. Aleluia! A gente, para ter esta guarda lá no final, a gente precisa ouvir ensinos, comparar os ensinos como faziam os bereanos. Não nos deixar levar por qualquer vento de doutrina que não seja a doutrina da palavra de Deus. Vivemos um tempo difícil, mas é possível viver para a glória de Deus e guardar a fé. Ainda é possível. Para guardar a fé, a gente precisa deixar o que está escrito em Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 3. Deixe os embaraços e o pecado. Embaraço não é pecado, porque está numa outra classificação. Pecado é pecado, embaraço é embaraço. Mas o embaraço nos impede de guardar a fé. Pecado nem se fala. O pecado faz separação entre nós e Deus. E a gente precisa reconhecer os nossos pecados todos os dias. E quando a gente reconhecer os nossos pecados, dizer: Senhor, me perdoa. Não ter vergonha de dizer para Deus: eu pequei, Senhor, perdoa-me. Estamos vivendo um tempo também que as pessoas não querem mais nominar. Pecado é pecado. Mas tem muita gente que não está em pecado, mas está embaraçado. A Bíblia diz: deixando os embaraços e os pecados, e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Corramos, portanto, com paciência a carreira que está proposta. Oh, aleluia! Vale a pena correr esta boa carreira. Que foi Jesus quem nos deu. Corramos com paciência, com calma mesmo. Porque se a gente se desesperar, a gente desanima, a gente afunda, como Pedro, no meio das adversidades. E tem uma mensagem que Deus me deu outro dia, e eu vou trazer essa parte aqui para você. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que nenhum de nós está destinado a afundar nas nossas adversidades, nas dificuldades, porque se estivermos olhando para Jesus, Ele vai estender a sua mão no primeiro grito que dermos: socorre-me, Senhor. Ele vai estender a sua mão e nos levantar. Portanto, corra com paciência a carreira que te está proposta, que nos está proposta, e olhe para Jesus, somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, suportando a cruz, porque Ele levou a maior de todas. A Bíblia nos recomenda, a Bíblia nos convida a todo dia pela manhã, se assim pudesse ser, não é nenhuma força de expressão, todo dia pela manhã tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, porque Ele levou a maior cruz, não enfraquecendo, nem desfalecendo em nossos ânimos. O Senhor quer renovar o ânimo de alguém que esta noite poderia a sua palavra. A corrida é boa, a luta é boa e a guarda é boa. Há uma coroa esperando aqueles que chegarem até o último dia. Aleluia, aleluia, glória. Santo, 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 santo. Ao longo da vida, você pode fazer muitas coisas. Eu comecei a minha fala dizendo o que Salomão escreveu: há tempo para todo o propósito na terra. Então você pode começar fazendo, você pode fazer muitas coisas ao longo da sua vida. Há tempo
tempo para todo propósito debaixo do céu. Alguns constroem fortuna, conquistam muitos patrimônios. Você pode deixar talvez uma bela herança para os seus filhos, para netos, não tem problema, isso é ótimo, né? Quem pode deixar é maravilhoso, mas isso não é garantia de final feliz. O final feliz, a vida que termina de forma feliz, é aquela que foi centrada na chamada que Cristo deu. E a vida que termina bem é aquela que foi dedicada a Cristo, ao chamado de Cristo. A vida que termina bem, seja rico ou seja pobre, é aquele que deixa um legado de fé. Aleluia. Sabe que seus filhos serão homens e mulheres de Deus. Sabe que seus netos serão geração eleita do Senhor, serão abençoados na terra, prosperarão na terra. Não a prosperidade barata que se prega por aí, mas a prosperidade espiritual. A vida que termina bem, seja rico, eu vou repetir, seja pobre, é aquela que deixa um legado de fé. A vida que termina bem, espera a coroa da vida eterna e deixa, aleluia, discípulos para seguir adiante com a missão que recebemos do Senhor Deus. E aqui eu finalizo fazendo uma pergunta: o que você precisa fazer hoje para deixar um legado? O que você precisa deixar hoje para correr de forma mais leve? Que batalha você precisa abandonar? Há batalhas que eu preciso executar, levar adiante, mas há batalhas que eu preciso deixar de lado para cumprir a minha missão. Qual? Onde você precisa retornar à fidelidade do Evangelho? Eu estou com 54 anos, são mais de aproximadamente 40 anos de ministério. Aos 14 anos eu assumi a primeira juventude. São 40 anos, pastor Fábio. E eu preciso confessar para vocês que ao longo da jornada tem altos e baixos, e de vez em quando eu preciso resgatar um pouco. E nesta noite o Senhor está a perguntar-nos o que é que a gente precisa retornar para ser fiel, ainda melhor, ser ainda mais fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tenho por certo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até a vinda, até o dia de Jesus Cristo. E eu reforço, mantenha a sua fé, porque aquele que começou é fiel, aleluia, para cumprir tudo que pensou, tudo que planejou para você. Aleluia, aleluia, mantenha a esperança. Há uma promessa do justo juiz. No Brasil nós estamos vivenciando de um lado e do outro questionamentos sobre justiças que os juízes fazem, mas nós temos uma esperança em uma promessa de um justo juiz que não se engana. Aleluia! Aquele que conhece a profundeza da nossa alma, do nosso espírito, que sabe discernir as intenções do coração, Ele sim, aleluia, tem preparado uma recompensa para dar a cada um de nós. Por isso, minhas últimas palavras de ministração nesta noite: não desanime, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades,
Fique firme com Jesus. É no fim. O fim é melhor do que o começo de todas as coisas. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Tem muita gente que se perde no caminho. Mas é melhor o fim de todas as coisas. Se a gente se mantém firme com Jesus. Aleluia. É no fim, aleluia. É no fim que eu também um dia espero dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Aleluia. Que você também tenha esta convicção de executar a boa obra, de levar adiante o seu chamado, para que um dia você também possa dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Paizinho querido, eu ministrado a tua palavra aqui esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de trazer uma porção da tua palavra. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. E o Senhor conhece cada coraçãozinho aqui, meu Deus. Tu conheces cada pessoa. Tu conheces as motivações de cada um. E eu peço agora, Senhor, que o céu, Deus, entre em consonância com cada um. Que os planos de Deus, ó Deus, sejam aceitos pela vida de cada um que aqui está representado esta noite, Pai. Que a gente possa cumprir o teu chamado, que a gente possa levar adiante tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, para produzir no teu reino, seja chamado, talento, ó Deus, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, que a gente possa produzir, Pai, para a glória do teu nome. Que a gente não se limite, ó Deus, às dificuldades, às aflições desta vida. Que a gente, Senhor, não se perca no conforto, Deus querido, que às vezes alcançamos, mas que a gente leve adiante, ó Pai, o teu chamado. E que daqui a pouco, Senhor, ao ouvir o som da trombeta, seja individualmente ou seja de forma coletiva, todos nós estejamos prontos para dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora aguardo a coroa de justiça que o Senhor há de dar a todos quantos cumpriram o seu chamado. Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela paciência de vocês me ouvirem. Agradecer ao convite, pastor Fábio. Que Deus continue abençoando você, seu ministério e toda a igreja do Senhor aqui neste lugar. Deus abençoe.